1 Samuel 1, a partir do verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado ao hábito, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eli coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o tempo devido, o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um
novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli. Disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, e por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali, eles adoraram ali o Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, pedimos a Ti a ajuda do Teu Espírito Santo para que nossas mentes estejam concentradas na Tua palavra. Senhor, quem nos ensinou a fugir do lugar secreto de oração? Quem nos ensinou, Deus, a confiar nas nossas próprias forças? Certamente que foi, Senhor, a nossa carne. Senhor, certamente que é a nossa natureza, Senhor, independente de Ti. Mas, por favor, Deus, pela Tua santa palavra, traz para si, Senhor, aos Teus pés, as nossas vidas, Senhor, para confiarmos no Teu poder, para dependermos da ação das Tuas mãos. Senhor, Deus, nos ajuda essa noite. Senhor, o que é possível um homem fazer, Senhor, no campo espiritual? Absolutamente nada, Senhor. Deus, me ajuda. Senhor, me capacita. Senhor, e capacita, Senhor, os que estão ouvindo a Tua palavra. Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Gostaria hoje de falar sobre oração. Certa vez, um pastor, ele pegou um simples projeto de construção de uma casa. E ele não viu ali um lugar para oração. E era comum, na época dele, que as casas tivessem um lugar exclusivo para oração. Um lugar para a pessoa falar com Deus, ler a palavra de Deus e estar com Deus sozinho. E ele ficou muito triste, porque ele pensou consigo: a oração, com o passar dos anos, ela vai ser negligenciada, ela vai ser desprezada. Os cristãos, aquela casa era a casa de um crente. Os cristãos, eles vão deixar a prática de oração. E aquele sentimento daquele pastor, ele se cumpriu. Hoje nós desconhecemos o nosso local secreto de oração. Desconhecemos o hábito da oração, a prática de falar com Deus. Da mesma forma, quando eu estava lendo a palavra de Deus essa semana, estava vendo justamente nesse livro da Bíblia, que a visão do Senhor era algo raro de se acontecer. Deus não estava se manifestando a ninguém. Deus não estava falando com pessoas. Isso nos dias de Eli, Ofni e Finéias. Então Deus começa a falar com o jovem Samuel. Mas naquele tempo, era raro que Deus falasse com as pessoas. Assim também, nesse tempo, é raro ver pessoas quebrantadas. É raro ver pessoas quebrantadas pelos seus pecados. É raro ver pessoas comovidas com a perdição do mundo. É raro ver pessoas desejando estar a sós com Deus. É coisa rara. É coisa rara ver pessoas cheias do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que é coisa difícil pessoas valorizarem o hábito da oração, é raro também ver pessoas recebendo os benefícios da oração. Como está a sua vida de oração? Você tem nutrido uma comunhão pessoal com Deus? É justamente disso que queremos tratar essa noite.
a sua vida, o seu tributo diário, a sua vida pessoal com o Criador. Como está ela? Nós olhamos para este capítulo e nós temos o exemplo de uma mulher frágil, uma mulher aflita, uma mulher com um problema que era um peso muito grande para ela. Ela foi até a Deus, ela orou ao Senhor e o Senhor a respondeu. E o registro da sua vida está aqui, no livro de Deus. Não serve apenas para ficar no tempo, na história, passar. Serve para mim e para você hoje. Quando nós lemos essa história, Deus fala conosco. Quando nós meditamos nessa história, Deus nos dá lições sobre oração. Nós teremos essa semana justamente uma semana de oração e jejum. E através do exemplo dessa mulher, eu quero que meditemos junto e venhamos aprender lições sobre oração. Nós vemos aqui que Ana, ela era uma mulher casada com um homem chamado Eucana. E naquele tempo, eles viviam numa poligamia. Um homem que tinha mais de uma mulher. A vontade de Deus nunca foi essa. Quando Deus criou Eva para Adão, Ele não criou duas Evas. Ele criou apenas uma mulher para um homem. Quando você olha para o exemplo de Abraão, que tinha duas mulheres, Agar e Sara, quando você olha para o exemplo de Salomão, que tinha muitas mulheres, Davi, que tinha também mais de uma mulher, você vê famílias desastrosas, você vê famílias em conflitos, você vê pela consequência e pelo contexto deles que isso não é agradável a Deus. Então, se alguém questionar assim, como assim esse homem tinha duas mulheres? Essa não era e não é a vontade de Deus. Mas o que nós refletimos aqui é que Ana, ela tinha um problema. Ela era estéril. Ela não tinha filhos. E Penina, a outra mulher de Eucana, tinha filhos. Deus privou, Deus não deixou com que Ana tivesse filhos. Deus tirou da vida dela essa bênção. A Bíblia diz, no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Os filhos vêm de Deus. Deus é o doador da vida. Como Eva disse, quando ela teve um dos seus filhos, alcancei um varão pelo auxílio do Senhor. Os filhos vêm de Deus. Deus é que forma os filhos no ventre das mulheres. Deus é que faz ele crescer, que faz ele ter vida lá dentro. E Deus não deu esse filho para ela. Você olha, por exemplo, para a criação do homem e da mulher. A primeira ordem que Deus deu para o homem e para a mulher foi: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A primeira ordem, não foi a segunda nem a terceira. Olha o quanto Deus, ele valoriza o ter filhos. Você vê hoje casais querendo colocar cachorros no lugar de filhos, gatos no lugar de filhos. Casais que, quando falam de filhos, eles dizem: está amarrado. Parece que você está falando de uma maldição. Parece que é o diabo quem dá filhos para as pessoas. Não, é Deus quem dá filhos. Mas no caso de Ana, Deus privou ela temporariamente disso. E esse contexto de sofrer privação, de não ter aquilo que Deus poderia dar para ela, empurrou ela para a oração, levou ela a orar. Muitas vezes tem coisas boas, lícitas, legítimas, que não são pecado, que Deus é quem concede, que Ele tira. Ele simplesmente não dá. Ele simplesmente não concede. Olhe, por exemplo, para José.
É bom estar em família? Sim, é ótimo estar em família. Mas ele foi privado por muitos anos de estar com o seu pai, com os seus irmãos. Olhe, por exemplo, para o profeta Elias. Ele era um intercessor. Ele era um homem que se preocupava com a presença de Deus em Israel, com a vida de Israel diante de Deus. Ele sempre orou por Israel, clamou por Israel. Mas nos dias dele, aquilo que era bom, que o povo servisse a Deus, que o povo cultuasse a Deus, não aconteceu. Muitos eram idólatras, muitos adoravam Baal, muitos adoravam outros deuses e não o Deus verdadeiro. Olhe, por exemplo, para Moisés, como Moisés sofreu com o povo de Israel durante 40 anos. E quando ele chegou na terra prometida, naquilo que tanto ele lutou para que o povo alcançasse, ele mesmo foi privado daquilo. Deus não deixou ele desfrutar das coisas boas que estavam ali. Olhe, por exemplo, para o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando ele recebe um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e ele ora, e ele pede: Senhor, tira isso de mim. E Deus não tira. Deus, Ele nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele cuidou das sandálias do povo no deserto, cuidou dos pés para que não inchasse. Ele cuida de tudo, e Ele que nos dá tudo. Mas às vezes, Ele nos deixa passar por dificuldades. Ele permite com que nós não tenhamos, até às vezes, o que comer. Ele disse para Israel, lá em Deuteronômio 8, ele disse assim, que ele humilhou o povo e deixou o povo ter fome. Quando Jó, ele passou pelo que ele passou e Deus tirou tudo dele, Deus disse assim, aliás, Jó disse diante de Deus: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o seu nome. Deus, Ele pode privar você de coisas. Ele pode privar você de coisas boas, lícitas, legítimas, para que Ele te leve a orar. Paul Washer, pregando numa conferência, ele diz assim: eu oro para que Deus envie fraqueza a vocês, para que vocês orem. Eu oro para que vocês vejam a fraqueza de vocês, para que as coisas realmente elas deem errado, para que vocês se voltem para Deus. Quando você olha para o livro de Juízes, muitas vezes Deus, Ele privava o povo de estar bem, e Ele permitia a catástrofe, Ele permitia a invasão do inimigo, Ele permitia a fome, a peste, e era justamente para que aquele povo obstinado, duro, ruim, se voltasse para Deus. Assim também, em dias que nós temos tanto poder nas nossas mãos, poder de comunicação, poder de influenciar outras pessoas, poder de compra através do crédito, um tempo que nós temos o poder da informação, você pode aprender tantas coisas em um dia através do seu celular. Nós temos hoje tanto tipo de poder nas nossas mãos, poder de nos transportar de um lugar para outro, ir de uma parte a outra do Brasil em meio período de um dia. Nós temos tantas coisas à nossa disposição e à nossa capacidade, que nós podemos nos sentir independentes. Eu não preciso de nada, eu não preciso orar, eu não preciso me ajoelhar. Mas é quando você está passando por privações, entenda que a mão soberana, sábia, providente do Senhor, ela está levando você a se humilhar, a depender dele, como ele fez com Ana. Esse é o contexto da oração de Ana. E mais, ela orou
no sentido quando ela estava num contexto de opressão e depressão. Veja bem, quando ela ia à casa do Senhor, junto com o seu marido, junto com Penina, a outra mulher do seu marido, com toda a sua família, Penina provocava ela, procurando irritar ela. Assim como Eucana, ele se dedicava a Deus, ele oferecia sacrifícios no templo de Deus. Assim como Eucana fazia o bem, ele orava, ele se devotava a Deus. Da mesma forma, Penina se dedicava a fazer o mal. Ela era uma mulher ímpia. É possível ver isso. Ela não demonstra nenhuma compaixão pelo sofrimento de Ana. Ela não demonstra nenhuma misericórdia pela esterilidade de Ana. Pelo contrário, ela usa a situação, a opressão de Ana para afligi-la mais, para maltratar ela mais. Enquanto o marido dela se dedicava regularmente à piedade, Penina se dedica inteiramente à impiedade. Enquanto ele está se devotando a Deus, ela está fazendo mal àquela que estava ao seu lado. Ela é uma mulher hipócrita. Ela participa do culto, mas ela faz mal àquela que mora junto com ela, na sua casa. Ela é uma mulher ímpia. E por isso ela oprime a mulher justa. Porque o justo, ele não tem prazer no ímpio. E o ímpio não tem prazer no justo. E assim será até o final dos tempos. E ela oferece ali o seu sacrifício junto com seu marido, mas ela é uma mulher hipócrita. Ela não está servindo a Deus com interesse de coração. Porque quem ama a Deus deve amar também o seu próximo. E assim ela oprimia Ana. E nesse contexto ela foi levada a orar. Talvez você está passando por uma opressão do seu cônjuge. Talvez você está sendo perseguido. Talvez você está sendo perseguido pelos seus pais. Talvez você está sendo perseguido pelo seu vizinho. Talvez está sendo perseguido por um colega de trabalho. Deus, com isso, quer levar você à oração. Quer levar você a dobrar os seus joelhos e pedir que Ele te sustente nessa situação. Pedir para que essa pessoa se converta, que essa pessoa se arrependa. Ele está usando essa situação para você se aproximar dele. Mas Ana ainda está num contexto de depressão. Ela chorava muito e ela não comia. Ela chorava constantemente. É um sinônimo de que ela estava abalada emocionalmente. Ela não comia. Uma evidência de que ela estava ansiosa, aflita. Não tinha interesse por um hábito comum da vida, comer. E ela estava angustiada, aflita, ansiosa. Ela talvez não sentia prazer naquele culto a Deus. As coisas para ela não estavam normais. E esse contexto de angústia, de ansiedade, de dor, foi um motivo para ela deixar de orar? Será que ela pensou assim, não, eu estou muito fraca, eu estou muito ansioso, eu não consigo ficar tempo com Deus, eu não consigo me dirigir a Deus, minha mente não permite com que eu me concentre, eu quero resolver esse problema, eu quero fazer alguma coisa. Não! A angústia, a depressão, a ansiedade não é uma razão justificável para alguém se afastar da oração, se afastar de Deus. Pelo contrário, é uma razão para alguém se aproximar dele. Porque está escrito no Salmo 118, versículo 5: em minha angústia orei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou. O exemplo de Cristo, no momento de maior aflição da vida dele, em que ele passaria pela crucificação, em que ele tomaria o cálice da ira do Pai,
em que ele seria moído e ele carregaria o castigo pelos pecados ali na cruz. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando você está com ansiedade, a solução não é você ficar comendo sem parar. Não é você ficar na internet sem parar. A solução não é você procurar resolver dentro de todas as possibilidades que você tem e depois você orar. Não. É você primeiro falar com Deus. Quando você está aflito, angustiado, a oração, ela serve justamente para você derramar sua alma diante do Senhor, para você confessar onde está doendo, onde está apertado, qual é o motivo da sua dor, qual é o motivo da sua angústia, do seu sofrimento. Mas ainda vemos aqui, vamos ler novamente o versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em meio a uma situação de ansiedade, em meio a uma situação de opressão, em meio a uma situação de privação em que Deus não a abençoava, Ana tinha uma boa coisa aqui. Ela tinha um marido piedoso. Não sei se vocês já assistiram uma pregação do pastor Paulo, chamada Um Exemplo de Marido. Ele usa justamente o exemplo de Eucana. Eucana é alguém piedoso. Ele ia anualmente, todos os anos, à casa de Deus. Eucana era o pastor da sua família. Ele não ia sozinho. A Bíblia diz que ele levava toda a sua casa. E sempre que você lembrar de Eucana, homem, lembre-se, a responsabilidade maior de trazer a sua família não é da sua esposa, não é dos seus filhos, é sua. Lembre-se de Eucana. Ele que levava toda a família. Provavelmente ele que falava: mulher, vai tomar banho, está na hora de ir, vamos mais rápido, menino, arruma esse cabelo, põe essa roupa direito. Vamos, está na hora. Ele que ligava o carro e saía de casa. Mas ele que levava a família dele para a casa de Deus. Ele era o pastor da sua família. Mas não só isso. Ele amava incondicionalmente a Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril, mas mesmo assim ele amava. Apesar de ele não dar filhos, ela não dar filhos para ele, o que era uma glória, o que era uma coisa boa, mesmo assim ele amava ela. Ele era um homem sensível à dor da sua mulher. Olha aqui ele perguntando a razão da tristeza dela. Não passou batido, despercebido. É como se ele dissesse: bem, o que está acontecendo? Por que você está assim? Você não estava como você estava na semana passada, como você estava ontem. O seu semblante está diferente, eu te conheço. E ele respeitava a sua mulher nas decisões que ela tomava, ou então no parecer que ela tinha. Você vê que quando eles tiveram um filho, Samuel, e ele quis ir para a casa de Deus, ela falou: meu bem, esse ano eu não vou. Eu vou esperar o menino desmamar. Eu vou desmamar ele. Então depois eu vou. E Eucana aceitou isso, ele era compreensivo. Ele tinha boas qualidades, era um bom marido. E aqui ele vai dizer, consolar ela, dizer assim: mulher, você está chorando por falta de filhos? Mas eu sou um marido tão bom para você, que eu compenso isso. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Um excelente esposo, um excelente marido, um marido piedoso, que tratava bem ela. Mesmo assim, a ajuda de Eucana tinha um limite. Ele não podia fazer tudo por ela. Ele não podia substituir Deus na vida dela. Não podia cumprir o papel de Deus na vida dela. Ele não podia, mesmo que se relacionasse com ela,
ele não podia dar um filho para ela, mesmo que ele fosse um ótimo marido. Ela tinha que ir até a Deus. Você pode ter um bom marido, uma boa esposa, mas você tem coisas que só Deus pode fazer por você. Você pode ter alguém que te discipula bem, que acompanha você na fé. Você pode ter uma boa igreja, um bom pastor. Você pode acompanhar bons canais, ter bons professores da Bíblia. Mas isso não substitui a oração, ou não substitui aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode encher você do Espírito Santo. Só Deus pode capacitar você a ter uma vida santa. Só Deus pode suprir você emocionalmente. Só Deus que é o Alfa e o Ômega. Deus não nos deu nossos cônjuges, nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta para substituí-lo, mas para nos auxiliar num certo limite. Tem coisas que o braço deles não alcança, que o conselho deles não é suficiente. E só Deus pode nos ajudar. Tudo isso levou Ana a orar. Veja o contexto. Orar é um dever, sim, é uma responsabilidade. É algo que nós temos que fazer diariamente. A Bíblia nos manda orar. Mas também nas Escrituras nós vemos que às vezes Deus coloca circunstâncias na nossa vida que é como se Ele nos empurrasse, como se Ele dissesse: venha até a mim, se prostre diante de mim, me busque. Essa situação é alta demais para você. Não há ninguém que possa te ajudar como eu. Você precisa me buscar o meu rosto, a minha presença. Mas vamos continuar. De qual maneira que Ana orou? Vamos ler no versículo 11. E fez um voto: Senhor dos exércitos. O conteúdo da oração de Ana tem muito a nos ensinar também. Ela chamou o Senhor de Senhor dos exércitos. Nas Escrituras, o nome das pessoas sempre tem um significado. Adão, por exemplo. Adão significa formado da terra. Eva, por exemplo, a mãe de toda a raça humana. Porque eles realmente são isso. Moisés, por exemplo, tirado das águas, foi tirado do rio. Por exemplo, Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sempre que é dado nome a alguém, isso está relacionado com o propósito da vida dela, ou algo que irá acontecer na vida dela. E da mesma forma com Deus. Quando você vê Deus, Ele tem muitos nomes. Ele é chamado o Senhor é paz. Ele é chamado o Senhor proverá. Ele é chamado o Senhor justiça nossa. Ele tem vários nomes na Bíblia. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é a nossa bandeira. E aqui, o Senhor dos exércitos. Ela quer dizer o supremo comandante de todas as forças espirituais e físicas. Ela está indo a Deus consciente de quem Deus é. Ela está indo a Deus como que falando com Deus, tendo consciência de que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele é totalmente poderoso, que Ele é totalmente grande. Ela não está citando isso em vão. Quando você busca a Deus, leve em conta com a quem você está se dirigindo, com quem você está falando. Ela era uma mulher aflita, uma mulher sem forças, uma mulher abalada emocionalmente. Ela precisava do poder além do seu marido. Então ela vai a Deus e ela clama a Deus, Senhor dos exércitos, Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E ela começa a orar levando em conta isso. Cite os atributos de Deus na sua oração. Cite quem Deus é. Cite o que Ele faz. A primeira parte da oração é a adoração.
é levar em conta com quem eu estou falando. Sabe, naquelas cartas, quando nós escrevemos a uma autoridade, nós dizemos assim: excelentíssimo, meritíssimo. Primeiro, o respeito com relação àquela pessoa. Quem ele é? Você respeita a posição dele. Do mesmo modo, em oração. Ela orou também com insistência. Está escrito no verso 11: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres. Ela falou 3 vezes a mesma coisa, com palavras diferentes. E o que ela está nos ensinando aqui? A perseverança da oração. Jesus disse: pedi. Tudo bem, Senhor, vou pedir. Mas não faça só isso. Olha ele insistindo: buscai. Tudo bem, Senhor, vou pedir e buscar. Não, mas não faça só isso. Batei também. Vou bater então, Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo: continuai pedindo, continuai buscando, continuai batendo. A oração, ela é isso. Ana, está escrito aqui no versículo 12 que ela demorou-se no orar. Em outra tradução diz que ela perseverou em orar. Ela usou palavras diferentes porque ela queria perseverar, dizendo a mesma coisa. A Bíblia não apenas nos manda orar, a Bíblia manda perseverar em oração. Suplicar. A esposa de Lutero, Catarina, ela disse que as orações de Lutero que ele fazia, muitas vezes, eram parecidas com os pedidos do filho menor deles, quando ele suplicava. E tinha horas que parecia que ele estava lutando com um gigante dentro do quarto. Ele perseverava suplicando, perseverava lutando. E ainda, ela se preocupou. Vamos ler o versículo 11, o final aí diz assim: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha aqui, Ana, ela está diante de Deus, ela quer um filho para ela, mas ela ora: Senhor dos exércitos. Ela persevera em orar, ela pede um filho para ela, mas ela fala assim: Senhor, se o Senhor me dar, eu vou devolver, eu vou entregar para o Senhor. Ela parece preocupada, abre aspas, com aquilo que Deus vai ganhar, fecha aspas. Qual é o benefício que Deus vai ter em atender ela? O que Deus vai ganhar se Deus acudir ela, ajudar ela? Ela se preocupa com isso. Ela se preocupa em dar o filho dela ao Senhor e na casa do Senhor. E Leonardo de Ravenhill fala que, além de ela ser um exemplo de oração, ela ainda serviu a Deus com o seu filho, porque ele se tornou um profeta do Senhor, num tempo em que não havia profeta. Ela serviu a Deus. A oração, ela tem que atender aos interesses de Deus. Ela tem que se preocupar com a vontade de Deus. Como que Deus vai receber glória através da minha oração? Como que Deus vai ser beneficiado? Como que Deus vai ser glorificado? Ela entregou o filho dela ao Senhor e o filho dela serviu a Deus. Ana recebeu e deu. Quando Deus ele atender essa oração que você está fazendo, o nome dele vai ser exaltado? De que maneira? A oração, ela não é como uma lista de supermercado, que você escreve lá o que você quer. Eu quero gelatina, eu quero sorvete, e você vai nas prateleiras e sai procurando. Agora eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Parece que a oração, parece que Deus é o gênio da lâmpada. Senhor, eu te faço 3 pedidos, só isso. Não, a oração, ela tem que visar os interesses de Deus. Veja a oração do Pai Nosso. Os 3 primeiros pedidos só está relacionado a Deus. Santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Venha o teu reino, o reino de Deus. Faça-se a tua vontade.
a vontade de Deus. Tudo está relacionado a Deus. Sabe por que nós não oramos por missões? Por evangelismo? Sabe por que não oramos para que o reino de Deus avance e o nome dele seja glorificado? Por que não fazemos isso? Porque não estamos preocupados com os interesses de Deus no mundo. Vamos apressar aqui. Como que Eli, que estava acompanhando a oração de Ana, reagiu à sua oração? Vamos ver. Houve uma confusão aqui. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no seu coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Olha aqui, veja bem. Eli estava observando que a mulher estava orando. Não saía som da sua boca. E com certeza o semblante dela, ela não chorava e não comia, ela estava chorando mais uma vez. Aqui disse que ela chorou abundantemente. E pensou assim: essa mulher está aí tanto tempo, ela não está consciente, ela não está em são juízo, ela está embriagada, está bêbada. Muitos comentaristas acreditam que Eli, o sacerdote, o líder religioso, ele estava perdendo a visão, não só física, porque diz aqui que ele estava ficando cego porque ele estava velho. Ele estava perdendo a visão das coisas de Deus. Ele não viu ali uma mulher quebrantada, ele viu ali uma mulher embriagada. Ele não viu ali uma mulher piedosa, ele pensou que era uma mulher ímpia. A casa dele, a casa de Eli, os filhos de Eli, já estavam se desviando do caminho de Deus, e ele não estava repreendendo. Ele então repreendeu ela. Ele não repreendeu os filhos pelo pecado deles, mas repreendeu ela, achando que ela estava bêbada, e ela teve que se explicar. E Eli, ele era o sacerdote. Ele estava vendo aquela oração e ele desprezou aquela oração. Depois ele se redimiu. Ele não pediu desculpas, mas ele desejou que Deus respondesse à oração dela. Mas aqui ele falhou. O sumo sacerdote falhou. Esse Eli, ele estava sentado junto a uma cadeira do pilar do templo, num cantinho ali, já velho, sem poder enxergar e fraco espiritualmente. Veja bem, Cristo, ele é o sumo sacerdote. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ele é o grande sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus. A Bíblia diz que ele não tem pecado, ele não está cego espiritualmente. E ele não age como Eli. Eli falou: mulher, para de beber. Cristo, ele falou isso. Por que Eli falou isso? Porque ele não conhecia corações, não conhecia mentes. Ele não sabia o que aquela mulher estava passando. Mas aqui nós temos uma boa notícia. Quando nós oramos, Cristo, ele está no seu trono. Ele está no templo do céu. Ele está não somente nos vendo por fora, ele está nos vendo por dentro. Ele não vai nos repreender, ele não vai entender a gente mal, ele não vai nos julgar erroneamente. Ele vai nos atender, ele vai nos acudir, ele vai nos receber, como está em Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E diz no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Quando você orar, lembre-se de Eli e faça um contraste. Lembre-se de Cristo. Veja que Ele é
Ele entende você. Ele se comove por você. Ele pede ao Pai, ele roga ao Pai por você. Ele diz: atende, atende, Senhor. Ele suplica ao Pai por nós. Isso não é um incentivo para a oração. Quando você estiver cheio dos seus pecados, Cristo está à direita de Deus sem pecado, e Ele intercede por você. Quando faltar a voz para você clamar, e você suplicar e pedir, a voz de Cristo nunca fraquejará, estará firme, retumbante. Quando você achar que você está longe do trono, Cristo ele está perto do trono, ao lado do Pai, pronto e disposto a atender. Mesmo às vezes quando nós não temos disposição em nós, não falta disposição em Cristo. Amém? Amém. Vamos terminando. Tem que cortar aqui, irmãos, tem que passar para frente. Quando nós olhamos aqui no versículo... Vamos olhar o versículo 26 e vamos terminar. O Senhor atendeu a Ana ou não? Sim ou não? Sim. Deu um filho para ela, sim ou não? Sim. Ela foi até o templo e entregou o filho. Deus respondeu ela. Deus acudiu aquela mulher. Deus ouviu aquela mulher. Se o Senhor deu um filho a uma mulher estéril, é um exemplo do que Ele pode te dar, mesmo você não tendo nada. Se você está aqui hoje, e a sua infertilidade, a sua esterilidade, talvez seja espiritual, talvez seja na vida com Deus, talvez seja com relação à obra de Deus, talvez você está aflito, porque você não consegue olhar para a sua vida e ver frutos espirituais. O Senhor é poderoso para te fazer frutificar, te abençoar, te tornar um cristão frutífero para o seu reino, para a sua casa. E depois que Ana foi atendida, o que ela fez? Será que ela esqueceu do voto que ela fez? Não, jamais. E ela foi até a casa de Deus, entregou o filho, e o que ela disse no versículo 26? Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pronto, até aí. Veja bem, a última parte da oração, a última lição que nós aprendemos a respeito de Ana. Quando Ana foi atendida, ela fez um voto, cumpriu o voto. Quando você orar e pedir para Deus te atender, e você fizer compromissos com o Senhor, não deixe de cumprir com esses compromissos. Quando Deus atendeu, ela foi até o templo, ela se dirigiu até Eli e falou assim: está vendo esse menino aqui, esse guri, esse garotinho aqui? Eu orei a Deus, talvez você não lembra, mas ele está aqui hoje. Eu pedi ele para Deus e Deus me atendeu. Veja, o Senhor é bom. Essa é uma resposta de oração. Isso é uma prova de que Deus, Ele me ajudou. Ana não apenas orou, mas ela testemunhou, ela falou o que Deus já tinha atendido a ela. Você não deve apenas orar, você deve estar sensível às respostas de oração. É curioso que quando acontece uma coisa muito boa, que você orou, você não se lembra que orou e não vê que Deus está respondendo a sua oração. Você pode até pensar assim: foi Deus que fez isso, mas não lembra que foi em resposta à oração. Você pode falar: que bom foi isso, e até graças a Deus por isso. Mas fique atento, o Senhor está respondendo a cada instante. E quando Ele te atender, compartilhe com outros o que Ele fez por você. Às vezes você vê crente pedindo oração, você vê crente falando que está orando, mas você não vê crente falando que Deus atendeu, que Deus respondeu.
Hoje você encontra por aí muito testemunho, né? Gente que fala, o papagaio teve um livramento, o gato não foi atropelado, e assim por diante. Só coisa sem pé nem cabeça, que não sabe nem como aconteceu direito, que não se explica direito da razão. De repente, ganhou o carro, mas não sabe como ganhou o carro. E muitas vezes, coisas boas que Deus faz por nós, quando Ele nos direciona, até nas bênçãos materiais, mas principalmente, quando Ele nos dá direções, quando Ele alcança uma pessoa pela qual nós evangelizamos e oramos, quando Ele salva alguém que nós intercedemos por anos e anos, enfim, tantas e tantas respostas, na vida conjugal, na vida espiritual, no nosso caráter, pecados que vencemos. Nós temos que falar das boas coisas que Deus fez por nós, como Davi, no Salmo 34, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, glorificar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Mas por que, salmista, você está chamando as pessoas para fazer isso? Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele quer chamar as pessoas para exaltar a Deus, porque Deus o respondeu. Faça isso. Fale das bênçãos do Senhor. Não tem louvor? Conta as bênçãos. Dize quantas são. Fala do que Deus fez por você. Pare de se queixar, murmurar. Fale das boas coisas que o Senhor está operando na sua vida. Amém? Amém. Vamos então orar para encerrar nesse momento?